o espinho na carne. O espinho na carne de Paulo é uma expressão bíblica que fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, que essa era uma dificuldade que ele enfrentava, o próprio Paulo, que descreve como um mensageiro de Satanás, que atormentava para impedi-lo de se exaltar-se, devido às revelações que seguiam. A natureza exata desse espinho na carne, ela não é totalmente conhecida. A Bíblia deixa alguns indícios que a gente possa falar aqui agora, mas é algo que a gente não consegue ter uma interpretação certa, correta, mas a gente consegue interpretar esse texto para que a gente possa ver qual que é a coisa mais comum ou a coisa que mais se parece que Paulo queria dizer para nós. Mas aquilo que o próprio Paulo passava, às vezes que muitas das vezes a gente passa, a gente vê dificuldades que acontecem em nossas vidas, como fraquezas, incapacidades, ou às vezes a gente está querendo fazer algo e fala assim, por que logo eu? Por que eu? Por que não é o fulano? Porque sempre tem que ser mais difícil para mim. Só que às vezes Deus está querendo te dar essa dificuldade para que você entenda qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. E não somente para aquilo que Deus vai fazer de uma forma ruim, porque até mesmo Deus usa até Satanás para que aquele espinho da carne fosse controlado por ele. Mas para aquele momento que Deus ele vai falar assim, olha, você só pode ir até aqui, você não pode ir além disso. O espinho na carne às vezes podia ser uma coisa simples, mas às vezes Deus fala assim, não, você vai só até aqui. E usava até mesmo Satanás. E é muito engraçado que muitas das igrejas que às vezes não acompanham muito a Bíblia acham que o dono do inferno é o próprio Satanás. Só que na realidade não é. Quem é o dono lá do inferno é Jesus, porque ele tem as chaves do inferno. Aleluia! Então se ele consegue de alguma forma controlar até o inferno, então ele só vai mediante aquele que o próprio Deus já determinou. Ele não pode vir mais além daquilo. E vimos como na história de Jó. Jó sofreu muitos percalços. Perdeu família, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo que tinha. Só que ali o Satanás não conseguiu tirar. Porque Deus falou assim, você pode fazer de tudo, menos ficar ali. Então Deus já tinha determinado a Jó que ele só poderia, o Satanás só poderia ficar até ali e não que ele tirasse a sua vida. Então às vezes Deus nos concede esses espinhos na carne para que a gente não venha se gloriar-se, mas para que a gente entenda qual é o propósito de Deus e nem o nosso sofrimento. Mas eu entendo que o nosso sofrimento, ele acaba sendo inevitável. E há três coisas, irmãos, o que seria esse espinho na carne? O Calvino, ele acreditava, por exemplo, que essa espinho na carne seria perturbações espirituais. Ele acreditava que esse problema do espinho da carne seria espiritual, passando a acreditar que seria uma realidade as tentações sobre Paulo. Só que Lutero, ele já acreditava de uma outra forma, tinha uma outra visão. Ele acreditava que seria perseguições e oposições referente àquilo que Calvino acreditava. Lutero acreditava que era justamente, na realidade, nas perseguições que os gentios e judeus tinham com Paulo. Só que a última, e que me deixa mais tendencioso a acreditar que seria esse espinho na carne, seria as enfermidades físicas que Paulo tinha. E nesse aspecto a gente pode abranger bastante coisas como epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataque de febres, malária e até visão visual. Eu tento acreditar que seria até uma deficiência visual, porque quando ainda Paulo foi se converter a caminho de Damasco, sobreveio uma luz forte do Senhor e deixou ele cego por 3 dias. E nesse processo de ficar cego por 3 dias, eu acredito que seja de fato alguma coisa que Paulo tinha naquele momento. Mas não é certo o que seria, mas nada a entender o que poderia ser perseguição espiritual, perseguição ou oposição, ou enfermidades físicas. E a origem e o propósito disso é que Paulo revela que Deus permite um espinho na carne para impedi-lo de se tornar orgulhoso por causa das grandezas das revelações que a gente recebeu. E antes era um tormento até para Paulo, mas levava a ele depender ainda mais da graça de Deus. E no seu verso 8, ele nos diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor
que afastasse-se de mim. Paulo, ele queria dizer que ele orou 3 vezes para que esse espinho da carne tirasse isso dele, porque ele de uma forma incomodava ele. Né? Ele não só fazia por fazer, ou tinha aquele espinho porque ele se agradava, porque ele queria depender de Deus. Ele queria depender de Deus. Só que aquele espinho da carne mostrava quem ele realmente era e quem era Deus no meio sobre todas essas situações. Só que isso me lembra uma coisa que o mesmo 3 vezes que Paulo pediu, esse mesmo Jesus pediu também. E quando estava no Getsemane, Jesus orou 3 vezes para livrar dele o cálice, que era justamente a crucificação. E mesmo Deus não atendendo sua petição, ele encaminhou um anjo para que o consolasse. E mesmo Paulo orando 3 vezes para que tirasse esse espinho da carne, porém essa resposta para Deus, para Paulo, não tinha para tirar esse espinho da carne, mas para suportá-lo. Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas a graça que Ele nos concede faça que a gente possa enfrentá-lo vitoriosamente, para que a gente possa de fato viver uma vida daquilo que o propósito de Deus nos concedeu. E vejamos aqui que nesse versículo, Paulo deixa claro que o sofrimento é indispensável. Assim como Jesus aprendeu que pelas coisas que sofreu, também apresentamos pelo sofrimento. Que lá em Romanos 5, no seu versículo 3 ao 5, ele nos diz assim: e não somente isso, mas que nós gloriamos nas tribulações, saber que nas tribulações produz perseverança, e a perseverança produz experiências produz esperança. E ora, esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Aqui eu entendo que ele não era para a gente se gloriar-se sobre as coisas, mas porque a gente, quando estivesse atribulado, a gente, quando tivesse dificuldade, Deus estaria lá conosco, para que nos suportasse, para que Ele pudesse dar algo muito maior, algo às vezes para te preparar, a te dar esperança novamente. Às vezes a gente fica imaginando assim: poxa, por que isso acontece tanto comigo? Porque aquilo tem que ser dessa forma. Só que às vezes Deus está te preparando para você conseguir um propósito maior. Só que isso exige um tempo, exige um preparo. E às vezes esse espinho na carne pode te preparar para chegar muito mais longe daquilo que Deus já concedeu a vida de cada um. Grande Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem feito. E aqui eu entendo que há 2 coisas super importantes. Uma delas, como eu já tinha falado, é para que a gente evitasse de fato a gente ensoberbecer-se. E Paulo quis que esse espinho na carne era o mensageiro de Satanás, ao mesmo tempo que sofria, esbofeteado pela essa mensagem, aflinando-se sobre golpes fulminantes, coisas que às vezes nos deixam cansados, oprimidos. Mas Deus tratava ainda com seu servo, usando da mesma estranha providência, para que eu mantesse humilde. Paulo ainda tivesse revelações do próprio Deus, para que o ministério dele continuasse, e para que as mensagens e os milagres viessem vir aqui através daquele povo. E o campo de atuação nesse campo de Satanás, ele é delimitado por Deus. Como eu já tinha falado antes, eu entendo que onde Deus permite que vai até ali, não mais para trás, nem mais para frente, não vai mais dar um passo adiante, porque se Deus determinou, aquilo vai acontecer. E se Deus determinou, aquilo não tem como mais ser diferente. E uma outra coisa, para nos dar o nosso devido lugar. Às vezes a gente imagina que esse espinho na carne era algo que nos ia trazer um sofrimento, uma dor, um problema. Só que na realidade esse espinho na carne, às vezes, muitas das vezes, nos dava um direcionamento para que a gente pudesse viver com a boa, perfeita vontade de Deus. Porque às vezes Deus nos faz reconhecer certas coisas, e às vezes até pecados, para que a gente não pudesse cometer por ele ainda mais, mas para que a gente entendesse qual que é o poderio de Deus. Como grandioso és tu, Senhor, como foi entoado. A gente vê que a soberania de Deus ela é tamanha. A gente só olhar um pouco sobre os redores, a gente vai numa floresta,
a gente vai a algum campo, ou a gente vai a alguma praia, a gente vê a beleza de Deus ali. Então, esse Deus ele é muito grandioso e tudo está nas suas mãos. Então, tudo que acontece sobre todas as coisas que a gente vê na vida, tudo tem a permissão, e tudo tem o controle sobre Deus. E aqui, Deus não repreende Paulo pelas suas orações, porque muitas das vezes Deus podia falar, isso aqui está errado, então pare de orar. Só que Deus ainda, mesmo ele pedindo 3 vezes, ele não repreende Paulo, mas pelo contrário, ele o sustenta. Ele ainda acontece conosco, mesmo quando não recebemos a resposta que esperamos, que é aquilo muitas das vezes que imaginamos. Que Deus nos mantém de pé, fortalecendo-nos para nos enfrentar em cada circunstância, com fé e dependência. Em meio das nossas fraquezas e limitações, há uma promessa poderosa para aqueles que escolhem esperar no Senhor. Às vezes a gente quer pedir a oração para Deus tirar, só que às vezes Deus está falando assim, continue mais um pouco, porque eu sei que eu tenho preparado para você. E aqui em Isaías 40, no verso 31, ele nos lembra dessa promessa gloriosa. Mas que é aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, sabendo que sobem com suas asas como águias, correndo e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqui Deus está falando, aqueles que esperam no Senhor, vai ter suas forças renovadas, vai ter o seu vigor renovado e vai voar como águias, não mais como pombo ou, por exemplo, como a galinha. Você vai voar como uma águia para realmente vivenciar as promessas do Senhor. E essa esperança, ela não é passiva. Essa confiança, ela tem que ser muitas das vezes ativa, uma entrega diária, aprendendo sempre o que Deus está querendo nos revelar, por meio de orações, por meio de jejuns e a leitura da palavra, por meio das obras que o Senhor tem concedido a cada um, porque Deus tem preparado algo especial para cada um. E se Deus está te chamando para fazer algo, ou se Deus te trouxe aqui hoje, Ele quer te dar uma resposta, justamente continuar aquilo que Deus já colocou no seu coração. E se você realmente está precisando de uma resposta de Deus, você vem no lugar certo. Porque daqui as pessoas vão sair de Deus. Já no seu verso 9, ele nos diz assim: então, ele me disse, a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim viesse o poder de Cristo. Irmãos, eu gosto muito dessa passagem, de entender que falar que Deus fala assim, o que te basta não é justamente aquilo que eu te dou, mas é a minha graça que se cai sobre você todos os dias de sua vida. Eu vejo que essa graça que Deus nos concede é que a gente possa ter um fôlego de vida, uma coisa que a gente possa ser direcionado pelo próprio Deus, para que a gente possa enfrentar os nossos dias a dias. A gente não está falando sobre força, sobre poder, a gente está falando sobre fraqueza. A gente é fraco, a gente é pecador, mas o próprio Deus, Ele nos mantém ainda com essa graça. E Ele fala assim, a única coisa que te sustenta é a minha graça. Essa graça é a única coisa que basta para nós. Que coisa grandiosa ouvir isso de Deus, que a única coisa que Paulo precisava em qualquer momento da sua vida seria a graça de Deus. E que a mesma graça que nos mantém de pé em meio a todos os nossos tormentos, porque Ele nos dá a capacidade de enfrentar vitoriosamente o sofrimento. E isso é realmente o antídoto sobre qualquer sofrimento que teremos em nossas vidas. É a graça de Deus. Segunda coisa, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui, como eu já tinha dito antes, não é sobre você ser o mais inteligente, o mais capacitado, o mais, às vezes, esforçado, mas é quando a gente está muito fraco e que o poder de Deus se cai sobre as nossas vidas e a gente pode continuar, porque o próprio Deus estará ao nosso lado. Porque esse poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, quando estamos fracos, é aquele que somos fortes. Isso realmente é algo extraordinário.
Outra coisa, na parte C desse mesmo verso 9, ele fala assim: de boa vontade, pois, agora me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Deus nunca vai nos deixar desamparados em meio às várias dificuldades que teremos. E que Ele nos traga força para continuar aquilo que tem como capacidade para fazer de Deus em nossas vidas. E Ele vai nos sustentar, pois o único meio que seria capaz de fazer isso seria pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo. E lá em Romanos 8, no seu verso 26, ele nos diz dessa mesma forma: da mesma maneira também que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse é o Deus que eu conheço. Por mais sabemos que a gente não sabe orar a Deus, porque às vezes a gente pede errado, esse mesmo Deus nos concede um Consolador, um Espírito Santo, para que a gente, mesmo pedindo errado, Deus vai lá e fala assim: ô Espírito Santo, eu quero muito que o Senhor traga essa mensagem. E o Espírito Santo está fazendo que venha algo sobre ele de uma forma com gemidos inexprimíveis. São realmente um grito, um clamor que Deus fala assim: Senhor, atende o meu chamado, atende o meu clamor. E o Espírito Santo está fazendo com gemidos inexprimíveis para que essa oração chegue aos céus e chegue ao ouvido de Deus. E esse mesmo Deus, como forma de atender as nossas orações, Ele se inclina, como lá no Salmos 40, no seu primeiro verso, Ele fala que Ele se inclina ao seu servo para escutar a sua oração. Então, quando a gente vê que esse mesmo Espírito que nos ajuda a viver a meio dos nossos sofrimentos, Deus ainda Ele se inclina para entender aquilo que Deus está colocando e está necessitando daquilo que a gente necessita. Já um pouco decorrente